Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Bem, queridos, até aí, capítulo 15. E essa passagem é uma passagem que eu gosto muito, é muito bonita, né? Deus, mais uma vez, refaz a promessa a Abrão, que já estava desacreditado, porque não podia ter filhos, e a sua esposa a gente sabe que era estéril, e ele acredita que um servo dele, né, Eliezer, seria o seu herdeiro, porque Deus não tinha dado ainda filhos a Abrão. Ele já era idoso também, a sua esposa era estéril, estava ficando idosa, mas Deus falou que ia cumprir. E quando Deus fala que vai cumprir, ele cumpre. Quando Deus promete, ele cumpre. Você tenha certeza disso. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, né? Então a gente crê nisso. Se o Senhor falou, ele vai cumprir. E ele chama de uma maneira muito poética a Abrão para fora da tenda e fala: olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes, assim também será a tua descendência. Deus, ele poderia simplesmente falar, mas Deus, às vezes, ele faz questão de falar com poesia, ele faz questão de nos abraçar, ele faz questão de nos comunicar com leveza, com algo lúdico. Ele sabe que às vezes só palavras são vazias, então ele nos dá experiências para que possamos conhecê-lo, para que possamos conhecer as suas misericórdias, para que possamos voltar a acreditar. Quando nós menos imaginamos, Deus está ali nos dando experiências de fé que vão nos
fazer novamente crer quando já estamos ficando sem acreditar. É maravilhoso esse agir de Deus, né? E Deus faz um pacto com Abrão. O que ele faz aqui de pedir para Abrão pegar animais, e ele pega esses animais e parte ao meio, alguns são, por serem pequenos, ficam inteiros, e faz um caminho, né, onde as metades separadas e um caminho. E era comum naquela época isso ser feito como uma forma contratual, né, um pacto de sangue, né, onde os contratantes eles passavam pelo meio daquele caminho e para mostrar que eles estavam fazendo um pacto de sangue a respeito de alguma coisa. Só que nesse pacto de sangue que foi proposto aqui por Deus a Abrão, para Deus estar reafirmando a sua promessa, o seu pacto, Deus fez cair sobre Abrão um sono profundo, depois trevas no local onde ele estava, e Abrão não pôde nem fazer nada. Mas Abrão vê o quê? Abrão vê um fogareiro fumegante e vê uma tocha, e ambos, o fogo e a tocha, passam pelo caminho. E Deus diz que a partir daquele momento ele estava aliançado com Abrão. Sabe o que isso significa, queridos? Que Abrão não tinha condição de passar por aquele caminho, porque ele, como homem, era limitado. Mas a promessa que Deus estava fazendo a Abrão era dele com ele mesmo. Era uma promessa do Senhor com seu próprio nome. E ele passa por aquele caminho. Abrão não consegue passar diante da situação que ele estava, né, de densas trevas, de temor. E Deus se aliança dessa maneira. E é muito interessante que é o fogareiro fumegante e a tocha. Uma vez eu estava lendo e veio ao meu coração o simbolismo dessa tocha. A tocha, ela tem um pouco do fogareiro, que é o fogo, mas também tem o elemento perecível, digamos assim, da madeira que geralmente é consumida, né? Então, essa tocha me lembrou muito uma pessoa, que é Jesus. Jesus, ele tem a essência de Deus, desse fogo consumidor, mas também é madeira, né? É carne e osso, é algo humano, e ele assumiu a nossa parte nesse contrato com Deus. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. E é maravilhoso a gente ver, de alguma maneira, um simbolismo que aponta para Cristo, né? Tomando o nosso lugar na aliança de Deus com Abraão, que acaba sendo uma aliança de Deus com todos nós. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no seu coração.